Mas eu vou simplificar. A relação física, estrutura física, agregação, porosidade, transformação de matéria orgânica, ou seja, reversão de características químicas de solo, ou preparo de características físicas de solo e biologia, né? É outra coisa que é uma vertente muito forte. Porque a gente tem uma relação assim, a biologia e a planta, ótimo, tá tudo certo. A microbiologia e nutrição também. E a gente começa a enxergar que tem vários processos que acontecem biologicamente que levam o solo a ter uma estrutura física diferenciada. E aí acho que o Thiago vai falar um pouco disso no curso sobre a parte mineralógica. E mineralogia tem muita relação, mineralogia mais microbiologia com estabilização de carbono. E aí tem um trabalho do Vinícius, aluno meu que está terminando o mestrado, o Rodrigo está até na banca lá, a gente vai fazer dia 15 a defesa dele, que fala sobre necromassa microbiana, né? Que também é um jeito de você colocar carbono de forma mais estável no solo e que acaba mexendo com essa questão de física de solo. Para deixar um link para o pessoal entender um pouco o objetivo final disso agora eu vou juntar até o que o Crucial fala muito, né? A planta, ela está ativa quando tem fotossíntese acontecendo. Para ter fotossíntese acontecendo, ela tem que estar com o estômago aberto. E ela só tem estômago aberto quando ela não está com estresse térmico. Por quê? Porque a água, 90% da água que passa na planta é para resfriamento. Então, toda vez que eu tiver qualquer ganho na retenção de água no solo, seja por aspectos qualquer, irrigação, ou porque eu tenho mais raiz, eu vou estar tendo a planta mais eficiente de fazer a fotossíntese. Então, quando eu falo mineralogia, microbiologia, nutrição, raiz, qualquer coisa que deixa a planta 1% do tempo com mais estômago aberto, é 1% do tempo que eu estou acumulando fotossimilado. É 1% de eficiência em produção. Então, por que eu não fui direto no ponto? Porque essa visão de física de solo ela tem que estar atrelada a um monte de outras coisas, e a parte biológica ela participa de tudo isso. Seja na parte de estrutura de agregados, seja na parte de enraizamento, nutricional, assim por diante. Então, acho que no curso, sim, a gente vai falar disso. O Thiago vai ser o que mais vai falar, eu acho, mas depois a gente pode complementar, de acordo. Porque as palestras, é verdade, né? As palestras a gente acaba de montar na hora, né? A gente nunca nunca tem a palestra pronta uma semana antes. Quer matar um pesquisador e falar assim, semana que vem você vem na palestra, me manda o slide hoje, nunca vai estar pronto. Não tem. E se você mandar, vai chegar, vai ter alguma coisa diferente. A gente muda, a gente vai pensando, né? E vai assistindo, né? Outras palestras e vai acrescentando e vai colocando. Eu preciso anotar aqui para eu colocar um slide de vírus, senão eu vou esquecer. E eu vou pôr a foto do casamento. Tá bom. Tá bom. Né, tradicionalmente, a gente estudou física, química e biologia muito em compartimentos separados, né? Daí agora a gente vê uma bactéria que cresce numa placa de Petri que solta assim a gente chama de exopolissacarídeo, uma gosminha que ela solta, né? Na rizosfera, isso é importante para ela se estabelecer lá, para ela criar um nicho, se estabelecer e crescer, inclusive formar biofilme para se estabelecer na planta, mas ele tem um efeito de formar os agregados do solo, essa matriz. Então, a aeração, a passagem de água, tudo é influenciado pela ação de algumas bactérias também na rizosfera. E esses hexapolissacarídeos têm a capacidade, aí já atua na parte biológica para estabelecer a comunidade ou a população de uma determinada bactéria, atua na física do solo, na formação dos agregados e também na química, porque esses compostos têm a capacidade de quelar metais e liberar nutrientes para a planta. Então, didaticamente, talvez fizesse sentido a gente estudar isso separado, mas quando a gente olha lá, elas estão mais juntas do que parece. Você falou de um composto que a bactéria produz, é EPS, né? O Moacir está mandando uma pergunta, falando assim, há o interesse por micro-organismos que produzem metabólitos, né? Qual que é a real diferença? Essa é uma pergunta ótima. Em relação ao que produz metabólito, por exemplo, uma bactéria que produz uma molécula que mata um inseto, bactéria que produz uma molécula que mata uma planta, a diferença desse metabólito de um defensivo químico, né? Eu tenho respondido essa pergunta assim. Boa pergunta essa. A parte metabólica ela é super interessante. Todo ser vivo produz metabólito. Então, algumas visões de uso de insumos biológicos podem levar a gente a ir para metabólitos. Talvez um herbicida biológico vai ser derivado de metabólito. Mas se eu pego uma bactéria que produz um metabólito para matar um fungo, tudo bem, é um controle biológico ainda, por essência. Mas ele tem os mesmos benefícios e desvantagens do controle químico, né? Como, por exemplo, a seleção de populações resistentes. Porque o diferencial do biológico é que ele é multifuncional, né?
ele vai ter um controle por vários genes, vários processos, né? Não tem casos de controle biológico selecionando resistente. Né? Não tem caso de zebra que não podem ser devoradas por leões, por exemplo, porque não dá para desenvolver resistência nesse nível de predação. Então, quando eu vou para o metabólito, apesar de ser biológico, apesar de ter uma nova parte a ser explorado, talvez a gente esteja regredindo um pouco no conceito das vantagens do biológico. Está falando de moléculas. Né? Estamos falando de moléculas, exatamente. Porque, na verdade, isso não deixa de ser uma possibilidade, né? Você explorar o que a natureza desenvolveu para descobrir uma molécula que pode ser utilizada, só que daí você sintetiza essa molécula e usa como um químico, né? Está refazendo a história. Está refazendo a história. Não deixa de ser uma possibilidade. Mas, assim, no equilíbrio do solo, o funcionamento e essas abordagens têm um impacto muito diferente no sistema de produção. Primeiro, porque a concentração que você vai usar disso quando você sintetiza no ambiente é enorme. Então, a capacidade de não alvos de você atingir é muito maior do que aquele composto que é ativado numa condição específica. Então, existe uma sinalização dentro do microbioma que acontece na hora e no lugar certo. Porque ele é ativado pela presença de um patógeno e uma molécula que é reconhecida pela bactéria. Então, é uma coisa que controla dentro do equilíbrio do microbioma. Então, assim, não deixa de ser uma abordagem exploratória, mas em termos de manter o equilíbrio, é bem diferente você purificar ou sintetizar e aplicar no sistema do que você ter os atores que fazem isso na hora que é demandado. Ele vai produzir outras coisas também, né?